e volta. Ô, Vitão, o Augusto Melo foi denunciado no Ministério, foi agora, né, enfim, o Ministério Público atestou, né, tudo ali que estava tendo na questão do indiciamento, né, e foi denunciado, né, a palavra que estava me faltando. O Ministério Público denunciou Augusto Melo. Como você acha que vai ficar a situação agora do ex-presidente do Corinthians afastado, que pode voltar ou não, né, nas urnas, na Assembleia Geral, dia 9 de agosto, no Parque São Jorge, que é a votação dos sócios? Vitão. Eu fui enfático aqui nessa live, em outras tribunas, dizer várias e várias vezes que ele jamais cairia, porque ele era muito popular nos sócios. E agora o cenário se inverteu ao contrário, né? Eu vou ficar muito surpreso se ele se mantiver no cargo depois que foi denunciado lá. Agora tem a questão do Andrés, do negócio corporativo, que dá um gásinho no discurso dele, né? Um gásinho no dizer assim, olha, é político, que roubava um clube antes, que ele tentou fazer o bem e por isso estão surgindo coisas. Só que esse discurso vai até a página... Cada vez que a polícia se pronuncia, aparece coisas do polícia, ela acaba esse discurso, né? Então, na prática, eu vou ficar surpreso hoje, né? Se no dia 9 de agosto, ele conhecendo o clube, frequentando ainda e conversando com pessoas, inclusive eleitores dele, que elegeram ele, que mudaram de lado. Assim. Então, eu vou ficar bastante surpreso. Acho que a questão dele agora é pensar na legalidade, sobrevivência, e se ele for esperto, e tentar o grupo dele, que ainda é numeroso no conselho, tal, não é suficiente, mas ainda tem um grupo significativo, de apoiar quem vencer, para o futuro Corinthians não sobrar para ele ali, meio que se blindar do que virá o amanhã. É isso que ele tem que fazer. É assim, politicamente, para mim, ele morreu no Corinthians. Olívia, né, nessa reta final, temos alguns minutinhos de programa. Dá para linkar uma coisa na outra, Augusto e Andrés, Olívia? Igual o Vitão falou? Eu não acredito em coincidência, Samir. Isso aparecer agora é muito algo político, assim. A gente que, né, cobre o Corinthians sabe como que funciona. Por que 5 anos depois aparece a fatura do Andrés, né? Então, assim, a gente sabe que isso já está, né, guardado, arquivado por alguém há algum tempo, né? Eu não acredito em coincidências. E, obviamente, que isso aparece no momento para tentar tirar um pouco do foco também dos outros problemas políticos, né, de dentro do Corinthians. Aquela questão do Sérgio Alvarenga encontrando com o André Sanches no restaurante para pedir apoio político, né, um dos fundadores da Chapa 82, Movimento Corinthians Grande. São vários cenários que a gente tem que se encontram, né, em um assunto e em outro. Pode parecer que não, mas nada é coincidência. Então, com certeza, tem alguma coisa aí nesse buraco, que se a gente for cavando, a gente encontra. Mas, assim, não dá para a gente comparar uma coisa com a outra. Tá tudo errado. Não pode usar o cartão corporativo do Corinthians para fazer compras pessoais. Isso não pode. É abuso de confiança do Corinthians, do clube e do cargo que um presidente ocupa. Mas a gente está falando de 9, sei lá, 10 mil reais em contrapartida do Augusto Melo. A gente está falando de um Ministério Público que ofereceu uma denúncia e fala para o Augusto devolver 40 milhões para os cofres do Corinthians. Então, assim, são peras e bolas e guarda-roupas. A gente não está falando nem do mesmo grupo de objeto, assim. São coisas bem diferentes. E Olívia, nesse finalzinho ainda dá tempo de falar da escalação do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, né? Como é que pode, né? Rapidinho só, você reparou que você é o único homem de fé aqui no programa, que a Lívia também mostrou ser uma jornalista de pouca fé como eu, assim, também não acredito em coincidência. Pior que eu não acredito também, eu tô com vocês nessa. Olívia, dá tempo da gente falar da escalação do Coringão, porque esse é o Corinthians, né? É polícia, é Ministério Público, é treta, é jogador que não vai pro treino, e aí sobra um tempinho, alguns segundos para falar de campo e bola, Lívia. Sobra um sopro, né, de live aqui para a gente tentar falar um pouco sobre Corinthians, campo, bola, no gramado, chutando bola. Mas vamos lá. O Dorival já vem aí ensaiando, né, algumas mudanças. Ele que, né, gosta muito do sistema 4-3-3, mas também sabe que vai ter aí alguns desfalques. Então,
ele armou a equipe essa semana, né, a equipe titular, com o Romero, né, e formando a dupla de ataque com o Memphis, sabendo que o Yuri Alberto ainda está, né, numa reta final de transição física depois de sofrer a fratura na coluna, e o meio de campo com o Maicon, à frente da zaga, Carrilho e Martins. Então, pode ser aí que a gente veja o Garro mais adiantado, jogando naquela posição que ele já está acostumado, que é a posição preferida dele, né, nas costas dos atacantes, e aí ficaria mais ou menos assim, tá? Uma provável escalação para enfrentar o Bragantino no domingo. Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Martins, Carrilho e Garro. Garro lá na frente, fazendo essa função, mas como um homem ali de mobilidade no meio de campo. Romero e Memphis no ataque. Muito provavelmente essa escalação que a gente verá contra o Bragantino. Hoje a gente esteve lá, eu estive lá no treino, e inclusive tem uma informação interessante. Sabe quem que estava por lá, Samir? Quem? Antônio Oliveira. Olha só, hein, Antônio Oliveira. Apareceu por lá hoje, cumprimentou a galera. Por quê? Porque a equipe dele, né, que é o Remo, foi fazer um jogo, tal, e aí foi treinar. Passou o dia lá, o Remo realizou um treino ali no CT Joaquim Grava. E ele estava, super à vontade, cumprimentou todo mundo, segurança, funcionários ali do CT, e a gente teve ali uns minutinhos para assistir o aquecimento do Timão hoje. O Vitão quase chorou de saudades, aí você falou e ficou emocionado, eu vi no semblante dele. Uma notícia para o torcedor do Paysandu. Que maldade. Que maldade. Olivia, por que o Anchileri não está nessa sua escalação aí? Anchileri, eu acho que, se eu não me engano, ele tá suspenso, não tá? Ou eu tô Agora eu não lembro também, eu não lembro se o Anchileri tá suspenso. O Vitão adora quando eu falo Anchileri, ele fala... Ele só perguntou isso para falar o nome, Olivia, você deu para ela. O Vitão já faz uma carinha. Anchileri nada, é Anchileri fica quieta, a vontade dele falar. Então, a informação que eu tenho é que o Anchileri pode não jogar essa partida. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com também são 30 dias, física. 30 dias livre, não lembra mais, está suspenso, entendeu? Eu não lembro, mas eu sei que o time que o Dorival postou não tinha o Anchileri. Pode ser que a gente veja o Anchileri, então pode ser Matheus Bidu. Vocês conseguiram ver ele postar os titulares assim? Não. Isso daí é informação que a gente teve durante a semana dos treinos que o Dorival promoveu. E a zaga, ministro da Educação e Gustavo Henrique, né, que volta de lesão e muito possivelmente, eu acho que seria realmente aí um milagre se fosse o Félix Torres nessa posição com o Gustavo Henrique à disposição, né? Verdade. Gente, chegamos ao final da nossa live do Corinthians aqui no All Sport. Até a próxima sexta-feira, às 16 horas, e eu nem sei o que esperar na próxima sexta-feira, viu, Lívia e Vitão? O Corinthians é uma caixinha de surpresas, mas, né, esperamos pelo menos, né, que o Corinthians venha de vitórias, enfim, né, que as coisas melhorem aí no Clube de Parque São Jorge, né, o jogador não falte no treino, pelo menos esse tipo de situação aí, para a gente ter um pouquinho de paz, já que dia 9, né, vai ser daquele jeito, né, a cobertura no Parque São Jorge. Mas estaremos de volta na próxima sexta-feira. Valeu, Vitão, valeu, Lívia, aqui nos acompanha aqui. Tem mais algum destaquezinho final, rapidinho? Ou não? Podemos encerrar? Um abraço pro Gil Cebola só. E beijos de luz a vocês todos. Até a sexta. Gil Cebola, muito bom, velho. Eu tenho um destaque, gente, para fazer a respeito da questão do Ministério Público, né, que a tendência é que, sim, a juíza que é responsável pelo caso acate a denúncia do Ministério Público e Augusto Melo e outros envolvidos no caso virem réus, oficialmente. Uma informação. Rapaz, informação importante, viu, Lívia, essa, tá? Porque a Lívia tem informações que acredita que a juíza vai acatar aí a denúncia, né, do Ministério Público
em relação ao Augusto Melo, que são crimes, né, quais são os crimes, Lívia, mesmo do Augusto? Furto qualificado. Os crimes do Augusto não, né? Os crimes que o MP denunciou ao Augusto, né? Isso, o Ministério Público denunciou Augusto por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E o Corinthians é a vítima. Então tá aí informação importante no finalzinho do nosso programa. A juíza, né, deve acatar aí a denúncia do Ministério Público e aí vamos ter, né, julgamentos e muita coisa para gente falar. Já pensou? Meu Deus. A Lívia vai estar lá cobrindo esse julgamento com certeza. Gente, um forte abraço, valeu Lívia, valeu Vitasso, até a próxima sexta-feira às 16 horas, para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no All Sport. Valeu.